Aleluia. Podemos dizer que o adoramos nesta noite. Amém? Esse é o nosso sentimento, adorá-lo em cada dia. Amém. Vamos tomar os nossos lugares, meus amados irmãos, e vamos meditar na palavra do Senhor. No último estudo bíblico nós estivemos falando acerca da criação do ser humano e nós vimos acerca do primeiro homem e da primeira mulher. Eles estão repletos de unicidade, de coisas que só a eles pertencem. São os primeiros, não têm pai nem mãe, são os que trouxeram a morte, são os pais de toda a humanidade. Eles desenham o futuro. A vida difícil do homem foi desenhada pelo pecado de Adão e de Eva e receberam a promessa da redenção. Explicam o passado. A verdade é que o homem foi criado por Deus, temos uma origem em Deus, o nosso passado foi perfeito. Porque em Deus tudo é perfeito. Amém? Depois, meus amados irmãos, nós estivemos falando acerca do nome de Adão e vimos que Adam, ele vem da ideia de humano. Vimos que quando Deus disse façamos o homem, ele disse façamos Adão, o ser humano, à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Depois vimos também o texto de 2,19, vendo pois o Senhor Deus formado a terra, todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para ver como este chamaria, e tudo o que Adão, e mais uma vez nós vemos aqui Adão, e vemos aqui duas coisas. A primeira, nós vemos a palavra Adão, e vemos que a palavra Adão está ligado com o homem. Então, ao estar ligado com o homem, ele trouxe todas as aves ao homem, para o homem ver como chamaria, porque depois tudo também é oferecido ao homem, para que ele se possa alimentar de tudo o que existia. Depois, meus amados irmãos, vimos que a palavra Adam está ligado com a palavra Adamá, que significa terra. O homem foi criado do pó da Adamá, da terra. E vimos também que está ligado com a palavra Dam, que significa sangue. Depois vimos a forma do homem e vimos que Deus criou o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Vimos que a imagem fala de sombra, imagem que é refletida, a palavra Tselem, e vimos também semelhança, que tem a ver com uma ideia que nós temos em nossa mente, uma ideia que temos sobre alguma coisa, e é a palavra Demut. Depois vimos ainda na forma do homem, que este texto assume a forma de um paralelismo hebraico, onde a segunda palavra desenvolve a ideia da primeira. Vimos a palavra imagem, usa o prefixo, podendo traduzir-se por para, em, por e dentro. Já a palavra semelhança usa o prefixo que significa de acordo com aproximadamente. Então, meus amados irmãos, nós vimos que Deus tinha alguma coisa que pensava para o homem. Um plano, a criação e a bênção. Um plano da Trindade, evidenciado pelo verbo plural. Façamos o homem. Vimos depois que ele executou o homem, havendo Deus criado o homem. E vimos que, por fim, Deus abençoa o homem. A bênção do homem está ligada com a ideia de liberdade, de conceder privilégios. Vimos que berar significa abençoar, mas também pode significar ajoelhar. Está sempre ligado a um ser superior, conceder favores a quem é dependente dele. E por último, abençoou com liberdade e autoridade para se multiplicarem, para dominarem, gerirem e utilizarem a terra e tudo o que havia sido criado. Ainda tivemos a ver a bênção. Vimos que Deus abençoou o homem. As criaturas, no sentido de se reproduzirem e de povoarem a terra, foram abençoadas. E o homem, como um ser consciente, aparece no sentido de receber e de pôr em prática a vontade de Deus. O domínio delegado por Deus ao homem sobre toda a criação aparece na forma de bênção. Vimos que Deus é o dono de tudo e só o dono de tudo pode dar. Você não pode dar uma coisa que não tem. Sim? Deus é o dono de tudo, Ele pode dar tudo.
Então, como Ele é o possuidor de tudo, Ele é também o dador de tudo. Isto tem a ver com a dádiva de Deus e a nossa gratidão pelos alimentos que comemos advém de reconhecermos que tudo é dele. E por último, a provisão divina. Deus preocupa-se que o homem tenha o suficiente. O homem deu tudo, ao homem Deus deu tudo para que ele pudesse comer. E agora, meus amados irmãos, hoje eu queria falar convosco acerca do dia mais triste da história da humanidade. O dia em que Adão e Eva desobedeceram. Esse foi o dia mais triste da história da humanidade. Para começarmos a perceber isto, eu gostava de falar convosco como é que era a vida no jardim. Era um lugar de trabalho por prazer. Não era trabalho por necessidade, não era trabalho porque tem que ser, era trabalho por prazer. Era um local paradisíaco. Era um local onde Deus aparecia. Acha que Deus aparecia num lugar qualquer? Não, Ele aparecia num lugar especial. Gênesis, capítulo 2, e no versículo 15, eu vou pedir que nós possamos encontrar, nesta noite iremos ler alguns versos, e queria começar por ler este versículo. Gênesis, capítulo 2, e no versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, o homem tinha duas tarefas. O jardim devia de ser lavrado e deveria ser guardado. Não esqueçam estas duas tarefas, porque a gente já vai voltar a elas, está bem? Não podiam comer da árvore da ciência do bem e do mal. Veja comigo, capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. Nós vamos ler vários versículos aqui no capítulo 2 e no versículo 3. E diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás. O que é que dizem na vossa tradução? Livremente. Já vamos ver o que é que isto significa. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não podiam comer da árvore da ciência do bem e do mal. Podiam comer das outras todas, menos daquela. A sentença era a morte. Então, quais eram as leis do jardim? Devia de ser lavrado e guardado. Não podiam comer da árvore da ciência do bem e do mal, e se o fizessem, morreriam. Deixem-me olhar de forma mais pormenorizada para estes versículos 16 e 17. O sentido de certamente morrerás é uma ideia poética. E veja comigo, porque às vezes as pessoas dizem, isso é poético. Então, se é poético, não é verdade. Isso não é assim. Muitas das coisas que estão ditas em poesia são verdade. Acontecem. Só que em vez de estarem escritas como uma narrativa, estão escritas de uma forma poética. Então, a primeira coisa que nós encontramos é que a ideia do certamente morrerás está ligada com a ideia do comerás livremente. A palavra comerás livremente, ela está ali naquele quadradinho verde e é a palavra ahal torralri. E isto significa o quê? Comerás comendo. Isto não faz muito sentido em português. Eu dizer a vocês, olha, vocês vão comer comendo. Mas a ideia que quer dizer é, à medida que o tempo vai passando, tu vais comer tudo. Vais comer de tudo.
Agora, esta mesma ideia, ela é usada com o verbo morrer. Tu vais morrer morrendo. E sabe o que é que acontece? A verdade é que o ser humano vive numa condenação lenta do morrer morrendo, mas também vive num usufruto lento do comer comendo. Da mesma forma que Deus disse, tu podes comer livremente, da mesma forma Deus disse, se tu desobedeceres, tu vais começar a morrer. E, meus amados irmãos, prezadas irmãs, eu sei que há aqui pessoas que me fazem muita inveja e que dizem que com 70 anos estão exatamente igual quando tinham 20. Eu tenho inveja dessas pessoas. Quero ser igual a vocês. Mas quando nós depois vamos ver isso com pormenor, percebemos que essa igualdade é muito desigual. É que também morreram algumas células da memória e já se esqueceram de como é que eram com 20 anos. Mas, irmãos, a verdade é que nós começamos a morrer morrendo. Quais eram as leis do jardim? Tu podes comer à vontade, mas tu tens que preservar uma árvore. Não o fizestes, então vais começar a morrer. Infelizmente, esta morte passou a todos os homens, porque todos nasceram debaixo da maldição do pecado. Bem, mas deixe-me agora pensar convosco, porque é que o homem pecou 7 passos para que o homem pecasse? Olhe, se a serpente chegasse ao pé da Eva e pegasse lá no fruto e dissesse, toma lá, come. Sabe o que é que Eva disse? Nem pensar. Mas ela embrulhou aquilo numa conversa muito interessante e quando Eva deu conta já estava a mastigar. 7 passos. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até ao versículo 6. Eu vou enumerar os 7 passos, depois vamos ver devagarinho cada um deles. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias. O que é que diz na vossa Bíblia? De todas as alimárias, de onde? Onde é que eles estavam? Onde é que estava Adão e Eva? Estavam no campo? Não. Estavam no campo, Adão e Eva? Ou estavam no jardim? Ele não tinha que guardar? Então parece que Adão e Eva não levaram isto muito a sério. Continuemos. E esta, a serpente, disse à mulher, então ela não devia de estar ali e ainda por cima, para além de estar ali, fica a conversa com Eva? Já temos o segundo passo. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Acham que a Eva disse, serpente, vai-te embora, acabou a conversa. Estás aqui a pôr em causa o que Deus disse? Foi assim que Eva fez? Não. Eva deixou que pusessem em causa o caráter de Deus. Deus não deixou Adão e Eva à fome, pelo contrário, deu-lhes tudo. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Então a serpente, veja bem, disse à mulher, certamente não morrereis. O que é que Deus disse? Certamente morrereis.
O que é que a serpente disse? Não, 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 isso não é nada disso. Não é assim. Grande conversa, não é? A coisa piorou um bocadinho. Eva deixa que a serpente comece a falar mal de Deus. Eu não sei se vocês gostam de ouvir falar mal dos vossos amigos. Olha, eu não gosto. Veja lá comigo. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, ela deixou que a serpente começasse a falar acerca de Deus e não foram coisas bonitas. Olha, Deus não quer é que vocês sejam como Ele. Ele quer que vocês sejam assim um bocadinho lá para baixo. E a serpente continua. Ela apresenta-lhe o mal como se fosse bem. Quem é que aqui nunca partiu uma perna? Levante lá o braço. Quem nunca partiu uma perna? Mas levante bem alto, faz favor. Quem nunca partiu uma perna? Eu também nunca parti uma perna. Agora imagine que chegava-se alguém ao pé de você e dizia assim: vocês não sabem nada da vida, nem sabem o que é partir uma perna. Você tem que partir uma perna para perceber como é que é isso. Você ia partir uma perna no sítio... Mas foi isto que a serpente disse a Eva. Tu precisas saber o que é o mal, só sabes o que é o bem. Levantas-te de manhã, nunca te dou nada. O teu trabalho é facilitado. Não precisas plantar para colher. Só sabes o que é o bem. Deus está-te a prejudicar, não te deixa que tu saibas o que é o mal. E sabe o que é que Eva fez? Ai, a serpente deve ter razão. Coitadinha de mim. Sexto passo. Veja lá no versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Deixou que o pecado se alojasse na sua mente e começou a desejar. Realmente aquilo é capaz de ser mesmo bom. Eu nunca tinha reparado. Olhem para a cor daquele fruto. Aquilo deve ser doce. E sabe o que aconteceu? Quando ela deu conta, já estava a comer. Olhemos para este texto, agora cada um destes pontos por si, para ser mais fácil. Primeiro ponto, a tolerância de Adão. Amados irmãos, ele não guardou. E nós precisamos de ter bem consciência que nós precisamos de guardar. Vigiar. Adão falhou no seu trabalho de guardar o jardim, mas nós não podemos falhar no nosso trabalho de guardar a nossa alma. Porque da mesma forma que a serpente entrou no jardim, o diabo quer entrar nas nossas vidas para nos levar a fazer o que ele quer. Quem lê, por favor, e me ajuda com este versículo, 1 de Pedro, capítulo 1, e no versículo 58. 1 de Pedro, capítulo 1, e no versículo 58. Uma irmã, um irmão que encontre, por favor. Alguém que me possa ajudar? Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e no versículo 58. Primeira carta de Pedro, 58. Vamos encontrar.
O texto diz o seguinte, se eu não conseguir encontrar aqui assim rápido. Não. 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro diz: sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigiai. 5:8. Um é que estava a mais. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Amados irmãos, isto não foi uma coisa do Jardim do Éden. Isto é uma coisa que nós precisamos todos os dias. Vigiar. Amém? Não sei quantas pessoas aqui já conduziram assim muitas horas seguidas. Quem é que já conduziu aqui muitas horas seguidas? Sabe uma coisa? Se você conduzir 3 horas seguidas, dizem que a gente não deve conduzir mais 2, não é? Mas pronto, se conduzir 3, durante as 3 horas, você tem que ir com a mesma atenção do que nos primeiros 5 minutos. Se você disser assim, deixa-me cá fechar os olhos e de passar aqui pelas brasas, a coisa vai correr mal. Sabe porquê? Você tem que estar sempre atento e vigilante. E sabe uma coisa? Pode ir numa estrada em que vai sozinho e dizer, não, isto é só a estrada toda minha. E de repente, quando menos espera, aparece qualquer coisa de um sítio qualquer e nós temos que... Se você for vigilante, sabe o que é que vai acontecer? Os nossos reflexos vão disparar naquela hora e tudo fica resolvido. Se nós formos distraídos, olhar para o lado, quando olharmos para a frente já aconteceu alguma coisa. Falta o quê? Vigilância. Se nós deixarmos de vigiar a nossa vida, meus amados irmãos, o diabo ele vai aproveitar naquele exato momento. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Podemos encontrar lá em 26:41 do Evangelho segundo São Mateus. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude e que nós possamos estar atentos. Amém? Olha, conversas com quem não devia estar ali. Eu sei que há pessoas que dizem, eu gosto de conversar com toda a gente. Será que todas as conversas nos interessam? Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 33. Quem lê, por favor? As más conversações. Hoje, as pessoas falam muitas horas com pessoas que não conhecem. Eu tenho um amigo, muito meu amigo. Até quando é que estiveram juntos? Estamos juntos todos os dias. Aonde? No WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Então, e quando é que vocês conheceram? Então, nós conhecemos no Instagram. O que é que você sabe dele? Uma pessoa muito simpática. Conheço muito bem. Não conhecem histórias destas? Sabe uma coisa, meus amados irmãos? As más conversações corrompem os bons costumes. E hoje em dia, as pessoas procuram exercer a influência. E o diabo tem usado pessoas para exercer influências negativas em todas as áreas. E não é só através da internet, é em todas as áreas. E nós precisamos de perceber muito bem com quem conversamos. Não estou a defender aqui que nós agora ficamos fechados e eu só falo com pessoas muito crentes. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que devemos ter cuidado com as nossas conversas. Porque há conversas que corrompem a nossa mente. E o diabo aproveita-se.
Sabe qual foi a primeira coisa que Deus perguntou a Eva? Quem te fez saber que estavas nu? Oh, não, eu chamei para vocês, vocês não apareceram. Ai, nós ouvimos a tua voz e escondemos-nos. Esconderam-se porquê? Porque estávamos nus. Mas isso nunca foi problema. Quem te fez saber que estavas nu? Já vamos ver um bocadinho a construção desta pergunta. Mas Adão e Eva, por causa de uma conversa que não devia ter havido, de uma ação que não devia ter havido, eles começaram a colher consequências drásticas. E agora Deus disse, mas qual foi a voz que tu ouvistes? Sabe o que é que acontece? Acontece que muitas vezes nós deixamos que o diabo arranja alguém para nos vir trazer uma conversa que não interessa. Eu não sei se já aconteceu convosco, mas às vezes ficamos com o dia estragado e mais o outro dia a seguir, apenas por uma conversa. Sem importância nenhuma. Mas que o diabo usou para estragar. Olhe, venha lá comigo a Gênesis 3, 11. E começa com uma expressão, perguntou-lhe Deus. Quem te fez saber que estavas nu? Este verbo que está traduzido aqui por quem te fez saber, está construído na voz causativa e a ideia que ele quer passar é quem é que causou em ti tu ficares a saber isso? Quem é que teve uma ação em ti para tu ficares a saber isso? E, meus amados irmãos, o diabo às vezes tem a ação de nos tentar fazer saber coisas só com o propósito de nos destabilizar. Aquilo não interessa para nada, a não ser destabilizar. Destabilizou de tal maneira Adão e Eva que eles já nem queriam mais encontrar-se com Deus. Que coisa tão dramática. Amados irmãos, prezadas irmãs, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos controlar as fontes aqueles que conversam connosco. Olha, deixou que pusessem em causa o caráter de Deus. Deus é bom, amém? Deus é santo, certo? Ele quer o nosso bem. Sabe o que é que Deus disse? Certamente morrerás. Deus é verdade. Sabe o que é que a serpente disse? Não morrerás nada. Tu vais saber tanto como Deus. E ainda por cima, os teus olhos vão se abrir. Tu tens os olhos fechados. Que coisa tão boa. Sabe o que aconteceu? Eva disse, é mesmo isto. Preciso mesmo disto. Sabe qual foi o pecado de Lucifer? Elevar-se e pensar poder ser como o Altíssimo. Amado irmão, ouça, por favor. Nem você, nem eu, nem nenhum ser humano poderá alguma vez igualar-se ao Criador. E Ele continuará a ser sempre Deus. Segunda coisa. Nem eu, nem você, nem nenhum ser humano poderá alguma vez saber o que é melhor para nós, tão bem como o Criador. Às vezes nós até achamos que isto é o melhor para nós, mas Deus sabe mais do que eu. Ele sabe melhor do que eu. E Ele ama-me até mais do que eu próprio me amo a mim próprio. Ele vai querer o melhor para mim. Eva pensou que poderia saber tanto como Deus e assim caiu no mesmo erro.
e ficou amarrada pelo pecado. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Que nós possamos olhar para Deus e saber que Ele é sempre o melhor. Olha, deixou que falasse mal a respeito de Deus. O homem foi influenciado a julgar Deus. Já reparou que Eva julgou Deus? Oh Deus, realmente, tu disseste isso. Mas eu quero saber mais. Tu não devias ter feito isso, Deus. A humanidade, com as suas atitudes, tem-se achado estar à altura de julgar a Deus. Nesta loucura, põe em causa o que Deus é, os seus atributos e a sua santidade. A bondade de Deus foi posta em causa. Deus não é bom. Ele não quer que tu saibas tanto quanto Ele. Deus é bom. Julga Deus de acordo com os seus padrões. E diz, Deus tinha segundas intenções. Ele disse, não comas desta árvore porque tu vais morrer. Mas isso é mentira. Tu vais a ficar a saber tanto como Ele. Não foi isso que a serpente disse a Eva? Mas, irmãos, quantas vezes o diabo arranja uma artimanha e arranja um embrulho apenas para que nós possamos fazer aquilo que Deus disse que nós não deveríamos fazer. Olha, a serpente apresenta-lhe o mal como se fosse bem. O pecado é apresentado da forma mais bonita possível, mas a parte negativa, a realidade. Durante algum tempo eu trabalhei no Café Convívio do Porto. Lidei com alguns toxicodependentes. E sabe uma coisa? Ninguém acorda de manhã e diz assim, a partir de hoje vou ser um drogado. Não esqueça isso, isso não existe. As pessoas são levadas e aquilo é apresentado como alguma coisa bom, pelo menos para o imediato. Quando dão conta, já não se conseguem livrar. Amados irmãos, é isto que o diabo faz. Tiago, capítulo 1, e nos versos 14 até ao verso 16. Um irmão que me ajude com esta leitura também, por favor. Tiago, capítulo 1, nos versos 14 até ao verso 16. Temos um voluntário? Veja o que é que diz aqui. Quando atraído e engodado. Quando atraído e engodado. O problema está na atração. A serpente apresentou-lhe o mal como se fosse uma coisa muito boa. Tu vais saber o que é o mal. Tu vais aumentar os teus conhecimentos. Vais saber o que é sofrer. E é uau! Deixou que o pecado se alojasse na sua mente e então começou a desejar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Veja, a serpente falou, Eva olhou e começou a achar o fruto desejável. E logo mais estava com ele na mão e a seguir a mastigá-lo. Foi tudo tão rápido. Tudo começou por desejar. Amados irmãos, prezadas irmãs, Tiago, quando nos apresenta este texto,
ele leva-nos a refletirmos e a pensarmos que isto é um processo e nós precisamos, em determinada altura do processo, ter a coragem e a força para dizer parou. Se não dermos conta, estamos a mastigar. Tal como Eva. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos ter este discernimento, esta força do nosso Deus. E resistirmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ficando firmes, fortes e resistindo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amados irmãos, no próximo estudo bíblico, eu quero falar convosco e depois da queda. O que aconteceu? Quais são as condenações e para quem são? Quais são as promessas e para quem são? Veja, mesmo no meio do caos do homem, Deus ainda faz promessas. Eu quero dizer uma coisa, meu amado irmão. Você não vai conseguir fazer nada que leve Deus a desistir de si. Mesmo no meio do pecado de Eva, Deus ainda estava olhando e dando esperança para o homem. Mesmo quando nós pecamos, Deus olha para nós para nos trazer esperança, porque Ele ama-nos realmente. Então, meus amados irmãos, nós vamos, no próximo estudo bíblico, olhar para as condenações, para quem e quais as promessas para quem. Amém? Então, meus amados irmãos, antes de nós terminarmos, eu gostava de dizer que nós temos o nosso número Novas de Alegria, porque é fevereiro, e em fevereiro é um dia muito especial, lá pelo meio do mês, que é o Dia dos Namorados. E ele fala sobre o amor verdadeiro. E, meus amados irmãos, agora vou falar para os casados, está bem? Os casados não deixaram de ser namorados. Isso mesmo, irmão Araújo. Os casados não deixaram de ser namorados, só juntaram ao namoro o casamento. Então, esta é uma revista muito interessante para os jovens que têm cá um artigo sobre antes de dizer sim. Não diga sim a correr, não é? Mas para os mais velhos têm princípios para um casamento saudável e eu aconselhava a leitura destes artigos. Também gostava de dizer que, querendo Deus, amanhã nós voltaremos para a Quinta do Rei. Eu sei que já vários irmãos nos deram o nome e vão estar connosco, mas ainda temos um ou dois lugares. A minha mulher fez-me assim, quer dizer que são 2 lugares. Se você quer ir connosco, fale com ela ainda no final do culto. Quero dizer-vos uma coisa, aquilo está a ficar bonito. Está a ficar bonito. Mas ainda tem lá muito trabalhinho para fazer. Está bem? Temos tido equipas fantásticas ao longo destes dias, tanto à semana, porque na terça-feira estivemos lá, como ao sábado, e nós queremos continuar, porque queremos já fazer o próximo retiro, agora já no mês de março, lá, e precisamos ter tudo pronto, funcional, com todas as condições necessárias. Amém? Então, meus amados irmãos, eu não sei o que é que você sabe fazer, não sei mesmo nada, mas o